Uma das coisas mais prejudiciais que eu vi na igreja é gente que não entendeu isso. Gente que sabe tanto da Bíblia, que fala, que prega que é uma coisa, mas perde a batalha aqui. O caráter é duvidoso, não tem resultados na vida, sequer consegue ser feliz. Já viu isso, Diego? Deixa a religiosidade tomar conta, põe uma sabedoria que a gente aprende, Essa vivência aqui você aprende a falar como no vocabulário cristão. Mas eu queria que o Espírito Santo mexesse lá dentro da tua vida hoje. Eu queria que o Espírito Santo removesse hoje lá do teu coração todo o ensino errado. Como Jesus disse, toda plantinha que o meu pai não plantou. Quando Jesus fala isso, a planta que o meu pai não plantou, ela não serve para nada, ela vai ser arrancada. Então existem coisas em nós que são do mundo, ou até da parte do inimigo das nossas almas, e Deus não tira. Isso cabe a nós. Mas vamos mergulhar na palavra para você entender melhor o que eu falo. Gênesis 50, o versículo 15 a seguir diz assim: depois da morte do pai, os irmãos de José, já está aí, Oh, glória. Oh, meu Deus. É isso aí, eu quero que você chegue lá. Chegar a um ponto de não só sentir esse gozo na alma, mas de poder ouvir a voz dele. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vai se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus irmãos, seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Já consigo enxergar a célula aqui, Por que Deus mudou a tua vida? A Bíblia está dizendo que Ele faz qualquer coisa, Ele transforma até o mal em bem, mas para quê? E desde lá do Velho Testamento, no primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia está ensinando assim, Deus, Ele muda o mal em bem para você salvar a vida de muita gente. E aí não quer ele trabalhar para Jesus, não. Então, isso aí é coisa que... Não, está no primeiro livro da Bíblia. O José entendeu que Deus mudou a vida dele por causa da vida de muita gente. Bom, eu não quero falar da história de José, que você já conhece muito bem. É série, é filme, é novela, Todo mundo conhece a história de José. Um jovem que na linha de sucessão era o 11º para ser escolhido, para ser usado, porque tinha 10 irmãos na frente dele, mas ele fez aquilo que a gente está provocando aqui. Ele ousou entrar na presença de Deus. Ele ousou ser mais crente. Ele ousou no mundo espiritual e emocional acreditar que Deus está procurando alguém que confia nele. E ele começou a ter sonhos. Ele começou a ter visão do futuro, que, poxa, eu não vou acabar assim, não. Eu não vou ser só um pastorzinho de ovelha, não. Eu não vou ser na linha de sucessão 11º para ser escolhido, para ser usado, para fazer alguma coisa. Eu ouso a sonhar. E aí Deus gostou do negócio e começou a movimentar a vida dele. Por conta disso, os irmãos que não eram tão crentes assim, ficaram com inveja, com ciúmes, então venderam ele. Tentaram matá-lo primeiro, e depois ali, por uma intervenção assim, invisível, não se sabe, quem ali que... Não, nós vamos matar, eles já tinham determinado, vamos matar ele, olha lá o falador, o sonhador, vamos acabar com o sonho dele aqui. Porque crente desviado é pior do que gente que não é do mundo,
Não, vamos acabar com ele, vamos acabar com o ministério dele aqui agora, vamos acabar com ele. Aí houve uma intervenção ali invisível, e alguém falou assim, não, vamos vender ele para aqueles mercadores. Lá, enfim, foi vendido. Eliminaram qualquer possibilidade. Vamos mentir para o pai. Pega a roupa dele, vamos falar que uma fera comeu ele, o José acabou, Jacó chorou, acabou, resolveu a situação, foi nunca mais vai voltar. Aqueles caras vão lá para o Egito, acabou, meu. Ninguém foge de lá. E assim eliminaram José. Só que o cara tinha, o que nós estamos falando aqui, intimidade com Deus. E aí, de uma forma inexplicável, aquela história foi totalmente revertida. Aquele cara passou por anos ali, de injustiça, de deslealdade, de fazendo tudo bem e colhendo só o mal. E de repente, ele se torna a pessoa mais poderosa do mundo antigo, somente abaixo de Faraó. E lá na frente, ele entende o porquê que Deus faz isso. E a seca que ia vir, colocando a terra toda numa fome tremenda, as pessoas tendo dificuldade, as pessoas morrendo de fome, e ele socorre todo mundo, socorre toda a família dele. Então essa história você sabe. Só que o que eu quero mostrar não é isso. Quero mostrar um lado que está por trás disso. O que eu quero que você enxergue aqui, e que o Espírito Santo escreva isso nas tábuas da tua mente, é o que está por trás disso. Porque se nós falarmos de Deus é muito fácil, gente. Se nós falamos que Deus pode fazer isso, fazer aquilo, até uma pessoa cética vai, não, Deus pode fazer qualquer coisa, e realmente Ele faz a hora que Ele quer, como que Ele quiser. Só que se nós não entendemos esse lado, que é o lado emocional, se nós não cuidarmos desse lado, ainda que Deus esteja abençoando, ainda que você esteja no centro da vontade de Deus, você está no ponto certo, mas se você não cuidar disso, você bota tudo a perder. Se você não resolver isso, Deus pode estar te abençoando, não vai dar certo. E ao contrário disso, é verdadeiro. Se você cuidar e entender isso, uau, as tuas mãos não vão conseguir carregar as bênçãos que Deus tem na tua vida. Isso é o lado mais importante, gente. Porque a história de José, ela é repleta de coisas assim. Porque José não se deixou levar por isso. Porque José, ele foi, imagina, ele traído aqui pelos próprios irmãos. Será que dá trauma? Todos os seus irmãos, unânimes ali, não, vamos matar, vamos bater, joga ele no poço. O que será? Se nós temos aqui não tem isso não, mas uma geração, um timeco aí de Nutella, que se você não cumprimenta, a pessoa já desvia. Imagina você reunir uma turma, vamos trair. Vamos jogar ele no fogo, vamos jogar ele lá na cisterna, vamos acabar com a vida dele. O que fizeram? E aí ele é amarradinho assim, né? Porque os escravos, foi vendido como escravo, e vai assim, ó, chorando. Meus irmãos, tem pena de mim. Ó, sonhador. Será que dá trauma, gente? Será que ele deveria carregar aquilo? Aqui já vai ser jogado lá, despido, numa plataforma, esse escravo, esse aí. Potifar comprou ele, vai para a casa de Potifar, acusado injustamente de atentado sexual, né? de tentar lá alguma coisa. Injustamente, já volta para a cadeia de novo. E nada de bom acontece com ele. Mas não tem problema. Pessoa que tem confiança em Deus, que tem um relacionamento íntimo com Deus, não importa o caminho que ela passar, não importa as pessoas que ela se deparar no meio do caminho, se ela se mantiver firme, sabendo que Deus é fiel, não tenha dúvida, o sucesso é uma coisa lógica. Ele vai. E no final aqui, esse final já é a segunda vez. Porque quando os irmãos vão conversar com ele a primeira vez, quando ele se revela, eles já morremos, né? Porque José era tão poderoso que um sinal que ele desse, os egípcios matariam eles. José era tão poderoso que se ele olhasse para os guardas egípcios, elimina eles, ó, acabou. E não fez. Agora já é a segunda vez.
Agora Jacó morreu, o pai morreu, mas gente que não tinha resolvido situação emocional, falou, o cara vai nos matar agora. Porque até agora ele não fez nada conosco por causa do pai. Aí eles mandam esse recado, o pai falou que para você perdoar nós. E aí eles chegaram de novo lá, por favor. José chorou. Sabe por quê? Porque ele não tinha parado no tempo. Ele tinha seguido em frente. Cara, vocês estão pensando nisso? Ó, última vez que eu vou falar com vocês, viu? Eu sei que vocês fizeram uma maldade muito grande em mim. Mas o meu coração é de Deus. E Ele transformou o mal em bem, para que todo mundo veja o que está acontecendo agora. Que esse mal serve para que muitas almas sejam salvas. Olha o emocional desse cara, meu. Será que dá para chegar lá? Com tudo isso? Com gente que você ama fazendo mal? Com gente que você confia te traindo? E a palavra de Deus, ela mostra esse exemplo maravilhoso, não de um espiritual, não. Espiritual é real, de um emocional. Porque se tem um cara na Bíblia que tinha que ter raiva, era ele. Porque se tem um cara na Bíblia que deveria orar toda noite, Senhor, me dá a vida aqui, me dá uma chance de ficar à frente dos meus irmãos, igual o Senhor me mostrou, aí eu vou mostrar para eles que eles não podem fazer isso com ninguém. Era esse cara. E quando ele teve a oportunidade, ele abraçou, beijou cada um e perdoou cada um deles. Aí você vai para a história de Jonas, que o livro poderia ter muito mais do que 4 capítulos, mas por que será que só tem 4 capítulos? Porque justamente é o contrário disso. Quando Deus quer salvar uma nação, que eram os ninivitas, que eram inimigos do povo de Deus, que matavam os crentes, que matavam os israelitas, mas Deus dá uma chance. Deus dá uma chance para bandido, Deus dá uma chance para criminoso, Deus dá uma chance para qualquer pessoa. E aí Deus fala para ele, você é um profeta da hora, você vai lá em Nínive e prega para ela. E ele já não quer, ele já vai para outro lugar, enfim. E ele força para ir para outro lugar, ia morrer. O peixe engole, já ia, pede perdão. Deus fala, tá bom, perdoar, vai fazer o que eu mandei. Aí ele vai, ele traz uma pregação, ele vai fazer o que Deus mandou, e surpreendentemente para ele, a cidade inteira se converte. Glória a Deus, aleluia, a cidade inteira se converte. Aí ele faz isso aqui, ó. E sobe um monte e fica olhando para a cidade e fala assim, Deus vai destruir essa cidade, porque esses caras não merecem isso. Religioso, tradição. Não merece. Pecador, pecadora. E o livro acaba com esse cara assim, ó, com esse coração duro. Com esse coração que, como Deus usou um trem desse? Com essa pessoa que não tem amor. Para essa pessoa que ouvia a voz de Deus, que foi o profeta naquele momento. Eu não sei se ele está no céu, né? De repente está. Mas eu vou perguntar para ele. O que você pregou lá, cara? O que você pregou em Nínive? O que você pregou 10 minutos, ganhou a cidade inteira? Faz 23 anos que a gente está pregando. Ganha um aqui, ganha outro ali, ganha 10 ali. Ele ganhou 100 mil. Numa pregação, só que pregaçãozinha que é. Me ensina isso, cara. Por que palavra poderosa que todo mundo se rendeu? Meu Deus, ele lascou o verbo lá. Mas ele não entendeu isso. Porque diferente de José, ele fez o que Deus mandou e não tratou. Coraçãozinho do mundo. Viu Deus fazer? Deveria se alegrar e perdoar. Mas dentro dele estava assim, não, Deus não vai fazer isso. Aquele fulano não merece. Cicrano não merece. E aí Deus repreende ele. Falou, cara, eu salvei a boboreira aqui. Salvo um animal. Como é que eu vou deixar aqui essas crianças dessa cidade morrer? Salvei eles. E ele termina o livro assim, ó, bravo com Deus. E você nunca mais vai falar de Jonas. Que o livro dele, que poderia ter uma continuidade, fala o que aconteceu.
falar que abriu uma DAC lá em Nínive, falar que o rei se converteu, se tornou um pastor. A história poderia ser linda, mas ela acaba aqui. Porque alguém, mesmo sendo usado por Deus, não cuidou do coração. Eu acho que só aqui nós já aprendemos alguma coisa, né? E José, que tinha muito mais motivo, gente, para ficar bravo, para falar: Senhor, agora deixa que esse cara morrer, eu vou salvar o meu pai. Os meus 11 irmãos, 10, né, porque Benjamim ficou em casa, vou tratar com eles. Não, gente. Então isso tem que mexer com a gente. Então quando eu me deparo com situações assim que a gente não vê, você vê as coisas dando certo. Você vê José entregue ali, e agora são 22 anos depois que ele vê os irmãos dele, agora ele é um grande homem poderoso, que administra todo o Egito e todo o mundo antigo na economia, dentro da revelação que Deus deu para ele. Você vê aquilo dali, foi Deus, cara, foi Deus que fez aquilo. Mas ele teve que cuidar muito do emocional dele, senão, mesmo Deus fazendo. Sabe o que eu acho interessante no texto de José, gente? Você não vê Deus falando com ele. Você não vê Deus toda hora. José, fica tranquilo aí agora. Sabe? Porque a pessoa que tem intimidade com Deus sabe que, independente do momento que ela está passando, Deus está com ele. Sabe aquela gente que não funciona se Deus não falou comigo? O líder dá uma direção. Vou orar a Deus, vamos ver o que Deus fala. Corre o risco de não ouvir nada, ou ouvir outra voz. Porque você vê esse cara dando, Deus não aparece. Quem tirou ele da cadeia? Quem colocou ele no lugar mais importante? Então, irmão, Deus não precisa de propaganda. Ele precisa de um coração aberto, fiel, que confia nele. E quando você sabe que está fazendo o que é certo, pouco importa o que está acontecendo ou o que os outros estão falando. Vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo. 13 anos preso. 13 anos preso. Depois ele vai. Fora as acusações injustas. Fora as testemunhas falsas. Fora a mentira. Fora as injustiças. Fora sei lá o que. O que se passa naquelas prisões de calabouço úmidas, quentes, escuras, nojentas, que ele passou. Mas tinha intimidade com Deus. Quanto mais alto é o teu chamado, o caminho é um pouquinho mais apertado. Aí eu quero ser igual o pastor Gilmar, então. Eu quero ser igual o pastor a tal, pastor. O caminho de Deus é diferente. Porque Deus, irmão, Ele faz. Eu estou querendo esconder Deus aqui. Eu estou querendo fazer que você entenda que se você acredita que é chamado, escolhido ou escolhida por Deus, vai dar certo, que você precisa cuidar do teu interior. Existe algo chamado, que nós estamos desenvolvendo aqui hoje, que é cura interior, meu irmão. Se você não cuidar, você perde. Deus sempre está a teu favor. Deus agiu aqui. E como Deus agiu? Não só nele, mas no povo inteiro. Deus deu uma visão para o profeta Daniel, quando ele estava na Babilônia, e mostrou todas as condições econômicas e políticas do mundo. A visão que o rei Nabucodonosor teve na estátua: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro misturado com barro. Deus mostrou para ele o fim. E ele vai lá e interpreta isso para o rei. Ele fala assim: o rei, a cabeça de ouro é o teu reino, é você, é a Babilônia. O peito de prata e os braços de prata significam os medo-persas, que vão reunir e vão tomar o teu reino. E vai desenrolando para ele. O ventre de bronze é o povo grego. É Alexandre o Grande, o reino leopardo, muito rápido, toma conta do mundo inteiro rapidamente. Mas as pernas de ferro misturado com barro simbolizam o Império Romano, que vai vir depois e será o maior de todos eles. Todos eles existiram, todos eles governaram, e
todos eles tiveram influência, às vezes até ruim, sobre o povo de Deus. Agora eu te faço uma pergunta: onde está a Babilônia? Onde estão os medo-persas? Onde estão os gregos? Olha para a Grécia, quebrada em todos os aspectos. Onde está o Império Romano? E onde está Israel? Então, quando o negócio é de Deus, a parte dele você não precisa se preocupar. Não dá certo quando a nossa parte não é bem feita. Quando Deus nos chama para reconciliação com Ele, é uma aliança. Como um casamento. O que Ele propõe é casamento, não é namoro, não é ficar. Você tem um casamento contratado com Deus. Nós somos a noiva dEle. Não ficamos uma noite, cada dia com um, não. Nós estamos guardando a nossa vida para Ele. Então é uma aliança. Se num casamento o marido faz tudo certo, a mulher faz tudo errado, dá certo? Se num casamento o marido faz tudo errado e a mulher faz tudo certo, vai dar certo? Então por que você quer que a tua vida dê certo com Deus se Ele faz tudo certo e você? É uma aliança. E especialmente hoje, o errado que está sendo feito é não cuidar da tua mente. Deus não mexe nisso. E Deus mostra esse quadro, o profeta Daniel. Olha, esses caras aqui são fortes. Como que compara Israel com o Império Romano? Um maior poder bélico. Dominou todo mundo antigo. Ninguém escapava da mão deles, gente. Se César faz isso aqui, cabeças rolavam. As legiões, a organização, o poderio militar, a política. Só que aquelas pernas de ferro misturadas com barro mostrava também que era muito organizado, mas também desorganizado. Muito forte, mas com traição no meio, que não ia muito longe. Mesmo assim, Deus usou o poder desse império. Uma das primeiras coisas, eles eram exímios construtores de estrada. Deus deixou eles com o poder na mão. Até parece que eu estou falando um negócio de política, né? Deus deixou o poder na mão do inimigo. Deus deixou o poder na mão do inimigo. E a revelação. Porque eles eram exímios construtores de estradas. E Deus vai usar isso lá na frente para propagar o evangelho em toda aquela região. Eram exímios na rota marítima ali do Mediterrâneo, daqueles mares ali, e Deus usa isso aí para evangelizar todas aquelas ilhas, toda a parte ali, o norte da África, o sul da Europa, aquela parte da Ásia, Oriente Médio, tudo porque usou o Império Romano. E talvez a coisa mais importante, né? Porque de todos esses poderosos do mundo antigo, o Império Romano era o único que matava por crucificação. E a promessa era que o Filho de Deus tinha que morrer, não decapitado como os assírios, não assado na fornalha como os babilônios, mas crucificados como o Império Romano fazia. O teu Deus jamais perde o controle. Obrigado, Deus. Então, quando tratamos de coisa de Deus, e esse poderoso império que foi de 27 a.C. até 476 depois de Cristo, 500 anos, dominou tudo, não dava para perder, gente. Eu te pergunto, cadê o Império Romano? Agora vamos para Israel. Sabe quanta gente desce aqui para o Egito, aqui, quando José está lá? 70 almas. 70 pessoas. 7 células. Que montinho de gente, que ninguém dava nada para eles. E Deus trabalha na vida deles. Depois lá na frente vai sair 600 mil só homens, fora mulheres e crianças. Israel, que não tinha esse poderio militar que o Império Romano tinha, que não tinha essa organização política, que não tinha esse respeito, que não tinha essa tática de guerra. Quando saiu do Egito, era escravo. Não sabia lutar com uma espada na mão. Era escravo, sabia fazer tijolo. Mesmo assim, Deus cumpre, Deus guarda. Mas aqui eles vão cair no mesmo problema que eu estou falando. E Deus fala, vocês são meu povo.
Eu vou dar uma terra para vocês linda, vocês serão os fazendeiros, os donos, os proprietários, uma terra que mana leite e mel. Vamos! Poder espiritual bombando. É pão que cai do céu, é água que sai da terra. Está vendo Deus aí ou não? É água que sai da pedra, é terra que abre a boca e engole os murmuradores, os traiçoeiros, é o império, o exército de Faraó que morreu, é milagre para toda hora, é anjo que aparece, é fogo que cai do céu, é milagre toda hora. Alguém lá foi, ai, nós não temos comida. Deus falou que se eu quiser eu dou churrasco para vocês no meio do deserto. Eu duvido. Passou um monte de codorna lá, bateu um vento, né? Um vento invisível, não se sabe de onde é. E caiu aquelas codornas no pé deles. Falou, come carne. Então Deus está fazendo. Mas eles caem no mesmo erro que José não caiu. Deus fez tudo para ele. Falou assim, agora vocês vão lá tomar posse da terra. Mas sabe o que eles tinham dentro deles? Um coração não tratado. E mesmo Deus fazendo tudo isso, chegou uma hora que aquilo que a Bíblia fala de dura cerviz, sabe o que significa? Falta de cura interior. Deus presente, plano de Deus, batizado, passou nas águas do batismo, está convocado, escolhido por Deus, mas não deu certo. Porque achou que não, eu vou ser ruim mesmo. Perdoa, não perdoa. Abençoa, não abençoa. Sorri, não sorri. Se alegra, não se alegra. Deus falou assim, Moisés, nem eu aguentei. A minha paciência esgotou. Vai morrer tudo. Por quê? Não foi adultério, não. Foi uso de droga, não. Coração duro. Será que isso é importante para você hoje? Será que Deus está falando com alguém aqui? Só 2 entraram. Até o líder ficou fora. Que uma hora ele ficou tão irritado, Deus falou assim, fala com a pedra que eu vou mandar água. Ele estava tão irritado que o povo só reclamava. Crente ruim. Ele vai lá e pum, bate na pedra. Deus fala, Moisés, até você também não vai entrar na terra. Porque só vai desfrutar do que eu tenho aquele que deixa o coração ser tratado. Uma coisa, cara. Deus está falando com você. Você quer que eu prego aqui? Vou pôr a mão na tua cabeça, abençoar. Vamos liberar cura. O agir de Deus, você vai ver e vai ter. Só que se você não tratar da parte emocional, você pode perder tudo. Eu não posso dar exemplo de coisas assim que a gente tem. Mas todo dia eu vejo uma situação dessa. Pessoas que poderiam estar tão abençoadas. Pessoas que praticam um exercício espiritual bom. Pessoa que jejua. Pessoa que ora bem. Que até está desempenhando o chamado, mas ele não tem a bênção e não tem a alegria que ele poderia ter e muitas outras coisas mais, porque ele não quer tratar o coração dele. Aí eu vou te destacar algumas coisas só aqui que nós vamos orar. Coisa mais importante para a tua vida com Deus, você precisa entender que é a parte emocional. Espiritual está muito bem resolvido. Se você não está em pecado, você levanta a mão para Satanás. Você tem promessa bíblica que ele vai correr de você. Se ele não correr, você resiste. Ele vai sair. Quem falou isso é quem repreende ele. Mas se você não tem um coração bom, não chega nem a esse ponto. Crise não muda caráter. Crise revela caráter. Já vi gente pregar errado isso aqui, hein? Momento de dificuldade não muda o teu caráter. Momento de dificuldade mostra quem você é. Lembra da pandemia? É uma crise ou não? Foi uma crise ou não? O que políticos fizeram? Não foi um nojo? É respirador para cá, para lá, superfaturados. Superfaturado que valia 30 mil, 180 mil. Cada um.
E o pior, né? Nunca existiu. Não foi só superfaturamento, é que nunca chegou. Então, um momento de crise está revelando o caráter de quem tem a autoridade. E tantas outras coisas que aconteceram, mas não é só lá fora, não. Pandemia também, dentro da igreja. Você sabia que tem crente até hoje assistindo o culto dentro de casa? Gostou? Do tempo da pandemia, as igrejas fecharam a porta, a gente vinha pregar aqui com uma luzinha, ficamos à toa aqui para, meu Deus, faz uma maquiagem aqui e tal, né? As mulheres passavam no salão, lá, a gente pregava aqui, uau, dava um eco, que coisa ruim. E você não podia vir para a igreja por força de decreto, crise. Mas quando abrimos a igreja, tivemos que fazer 2 cultos por dia, porque o povo estava com fome de Deus e vieram. Mas tem igreja que nem se abriram mais, porque os seus crentes gostaram. E essa semana, umas 2 semanas atrás, eu convidei alguém, vamos para a igreja. Ah, estou vendo de casa. Porque a crise não muda o caráter. Ela revela o teu grau de comprometimento. Então, às vezes você quer fugir da crise, Deus falando, você precisa passar por ela. Porque a crise, ela mostra o que é que está. Quando está fácil, é fácil. Ué. Quando está tudo bem, todo mundo é crente. Ué. Quando está desfrutando da bênção, glória a Deus, aleluia. E na crise? Aonde você é avaliado por Deus, na crise ou na bênção? E por que você não quer a crise? E por que você não consegue passar por a crise? Alguém ficou doente, pelo amor, não aceito, já não vou no culto, já não... Mas que crise você quer? Quem é o dono da bênção? Quem é que controla tudo? Quem é que inexplicavelmente deu a bolsa para Judas tomar conta? Ele vai roubar! Quem é que deu? Foi ele mesmo. Para curar ele. Para na hora da crise, ele que não tratou o coração, está do lado de Deus, está vendo todos os milagres, mas não tratou o coração. Pegar um dinheiro. E roubou a vida inteira e ficou sem salvação. Consegue entender que espiritual não tem nada a ver com emocional? Você está numa igreja mais abençoada da cidade, com muito respeito aos outros lugares, mas a gente vê coisas acontecendo rapidamente aqui. Só que se você não cuidar do teu emocional, a bênção de Deus vai ficar no meio do caminho. Agora olha que legal. Talento é um dom. Caráter, questão de escolha. Caráter é uma escolha. Como? De acordo com as decisões que você toma. Você está demonstrando o caráter que você tem. O dom vem de Deus. Tanta gente que tem dom e não dá o dom para Deus, mas vai cantar para o mundo, vai servir o mundo. Dom é algo que Deus dá. Agora o caráter, você escolhe. Mesma prova que você tem, eu tenho ainda mais forte. Mas você precisa entender que cada decisão tua, que cada palavra, que cada opção de escolha, você está mostrando o teu caráter. Caráter é questão de escolha. O meu caráter, Deus está dando oportunidade para você todo dia você mudar. Porque Deus não vai mudar. Ele põe crise. Ele põe situações, perseguições. Olha a vida de José, ele põe situações para levar você num ponto muito alto. Mas você revela o teu caráter no momento de dificuldade da tua vida. Steven Bergas, ele é um psicólogo, professor de medicina da faculdade de Harvard nos Estados Unidos, né? O maior. Ele é o autor do livro A Síndrome do Sucesso. E ele fala assim, o perigo do sucesso na vida de alguém é um caráter não consolidado. A pessoa, quando ela não tem um caráter polido, um caráter bom, sucesso vai ser prejudicial para ela. Entende porque algumas pessoas não chegam ao sucesso? Porque o caráter não está formado do jeito que Deus quer ainda. Falei. E ele fala assim, perigo do sucesso na vida de alguém com um caráter não polido, não consolidado,
ele vai cair numa armadilha de 4 pontas, nos 4 As, na arrogância, na aventura, no abandono e no adultério. São 4 As de armadilhas para quem está no sucesso. E se o caráter não tiver polido do jeito que Deus quer, a pessoa vai cair. Primeiro, a arrogância. Aquilo que Abraham Lincoln já falou lá há 200 anos atrás. Quer conhecer a pessoa? Dá a ela o poder. Tomou postura, tomou conta de alguma coisa, a arrogância já toma. Vai se destruir. Segunda coisa, o abandono, sentimento de abandono. A pessoa não entende que o sucesso puxa dela o estar sozinho muitas vezes. Águia não voa em bando. Águia voa sozinha. Quem anda em bando é pardal, né? Que é vítima de águia. Então você precisa saber o preço do sucesso. Isso eu não estou falando de igreja, não, em qualquer coisa lá fora também. Se você não entender que o teu sucesso muitas vezes te põe sozinho. Olha José, tenho muitas referências para dar aqui da minha vida, mas não dá tempo. Chorar sozinho, aguentar sozinho, vontade de meter o pé. Não, eu prefiro adorar a Deus e esperar que amanhã vai estar tudo bem. É o preço do sucesso. O abandono, e tem gente que força, né? Eu fui abandonado. Não, você não está abandonado, esse é o preço do sucesso. Você tem que andar sozinho às vezes, cara. Não dá para ficar. Você vai perder o respeito. Você não vai conseguir desempenhar o teu pastorado, a tua supervisão, a tua liderança. Você tem que se posicionar. E saber dividir isso. Que é um dos preços do sucesso. O outro é a busca destrutiva pela aventura. Aquela pessoa que nunca teve nada, agora ela tem sucesso, começa a gerar renda, alguma coisa, ela quer fazer tudo que ela não fez. Também é armadilha. Não, agora eu vou fazer aquilo, daí já não vem o culto mais. Comprou o primeiro carro, já não veio o culto. A busca destrutiva da aventura é uma armadilha do sucesso. E o último é o adultério. Você pode ver, a pessoa chegou lá em cima, vai ser cortejado, como José foi, e como muitos homens e mulheres de Deus são. Então é um perigo muito grande. Mas tudo é possível. Quando você entende que Deus te ama, e que uma palavra dessa pode mudar muito a tua vida. Deus não trabalha em alguns aspectos. O agir de Deus, ele não tem dimensão. E a dimensão mais difícil para o agir de Deus fluir é dentro de nós. Porque tem que ter permissão tua. E tem que ter uma humildade e uma abertura muito grande da tua parte. E muitas vezes tem que demonstrar assim, eu não sou tudo isso. E aqui muita gente se perde. Deus não trabalha na vida de quem sabe tudo. Já tratou com alguém assim, que você vê que a pessoa está precisando, mas a pessoa não te ouve. Quando você está tentando dar uma direção, ela já está pensando em outra coisa para falar, ela sabe tudo. Diz respeito o tempo que você está na presença de Deus, como se a gente estivesse aqui fazendo um monte de coisa errada e não soubéssemos o que estamos fazendo. Na vida de uma pessoa que não aceita conselho, que sabe tudo, Deus não opera. Pode ser quem for. E é a pior coisa, viu? Que nós trabalhamos com gente, mas não pregamos aqui, não. Nós cuidamos de pessoas ombro a ombro, de perto, uma a uma. Nós discipulamos cada pessoa dessa igreja. Quando ela deixa. Mas quando ela acha que ela já sabe tudo, não, irmão, eu tenho 15 anos de batista, 300 anos da Assembleia de Missões não sei o quê, missão de baixo, da ordem de cima, de Jerusalém Nova, Velha e tal. Deus não trabalha, gente, assim. Deus não trabalha em pessoas que não rompem com o pecado. Seja ele qual for, principalmente os pecadinhos de estimação, na área das emoções. Aquilo que gosta de ver, aquelas coisas que só você sabe, aquele coraçãozinho que não perdoa ninguém. Deus não trabalha na vida de quem não rompe vínculos com o pecado. Aqui é uma igreja muito aberta, que todo dia tem gente nova. Então a gente corre muito esse risco, e é um risco que o evangelho tem que correr, de pessoas que estão fresquinhas com um adultério, com um relacionamento sexual todo errado lá fora e vem para a igreja. Agora quem é da igreja tem que se posicionar.
Tomar cuidado que uma mente da pessoa do mundo, ela está pensando coisa ruim. E essa pessoa que vem, Deus dá a ela todas as oportunidades. Mas se ela não parar com o pecado, Deus não vai trabalhar, Deus vai deixar. Quer ver onde mais Deus não trabalha? Deus não trabalha na vida de pessoas que só aceitam o bem. Quando está ruim, não é tão crente. Quando está tudo bem, aí é legal, sorri, vem para frente para adorar. Aquela pessoa que não aceita coisa ruim na vida. Fica de mal de Deus. Fica de mal do pastor da igreja, do líder. Porque Deus deixa passar isso. Como que José faria? Você vê ele reclamar alguma vez? Você vê ele falar, Deus, tem pena de mim. Porque é um espírito, a autopiedade é um espírito que Deus odeia, que a pessoa não entende, que tem que passar por fases, que o processo de Deus é diferente do mundo, que aqui Deus coloca mesmo no funil, mas o final disso é algo tão precioso que jamais você teria, que jamais o mundo poderia te dar. Só que você precisa entender, você precisa ser o mesmo quando tudo está bem e quando tudo não está bem. É o mesmo ânimo. Glória a Deus. Aquele cara é adorador. A mulher está internada. Aquele cara é adorador. Acabou de ser mandado embora do emprego. Agora aquele que, glória a Deus, fui promovido. Estou abençoado. Estou vendendo muito. Aí virou o ano, as coisas não deu certo para ele. Ele, irmão, o que foi? Deus não pode trabalhar em alguém assim. Se você é esse cara que flutua, hoje é o dia para você de pedir misericórdia a Deus e falar, Deus, eu quero o mesmo coração. Eu quero tirar essa fantasia de crente hoje, essa máscara. Que eu pago de bom, mas quando as coisas não estão tão bem, só eu sei o que eu estou passando. Eu não sou o super-homem. Mas eu consegui definir isso bem na minha vida e entender que se eu não resolver essa questão emocional, vai tudo para o buraco. E eu procuro ser o mesmo. Quantas vezes eu subi nesse altar com problema? Você não tem ideia. Você nunca me viu reclamar. E jamais verá. Porque ainda que o mar tome essa cidade, que essas montanhas caiam, toda a vida o meu coração adorará o meu rei. E último. Deus também não pode operar na vida de pessoas que nunca as coisas são suficientes para ela. Já viu gente assim? Deus tem que fazer tudo muito mais um pouquinho, e amanhã de novo. Tá rindo aí, Tati? Eu quero que você não perca a visão de José. Que Deus fez tudo na vida dele, ele não reclamou nenhum. Então, Deus não vai fazer com ninguém o que fez na vida de José, que a gente não aguenta. Mas um pouquinho ele vai. Vou repetir, hein? De pessoas que nunca aceitam o suficiente. O líder de célula tem muita experiência com isso, que trata a pessoa, Deus abençoa a pessoa na segunda célula, terceira célula. Mas se ela não vê a mão de Deus, o irmão não vem na célula. Porque Deus não fez o favorzinho do dia ou da semana. Porque Deus não curou não sei quem. Porque Deus não agiu. Ainda bem que aqui não tem esse negócio. Todo mundo é satisfeito aqui quando Deus faz e quando Deus não faz. E se não é, começa a ser. Porque isso pode destruir o teu chamado. Até Jesus, Pai, por que me abandonaste? Até o maior profeta do Velho Testamento, tido pelos judeus, que foi Elias, que tinha uma oração um pouquinho poderosa. É igual nós não, que a gente ora, Deus cura. Ele orava, o fogo caía do céu, matava os outros. Se sentiu também assim. Estou sem Deus, cara, ameaçado por uma mulher, vazou, se escondeu dentro de uma caverna. Ou seja, tem vezes que Deus não vai fazer nada, meu irmão. E não pensa que Ele esqueceu. Tem vezes, e às vezes são muitas vezes, que Deus não vai aparecer.
Ó, conselho para terminar rápido. Continua no mesmo pique, cara. É aí que você acelera mais, fala, quer saber de uma coisa? Eu vou te incomodar agora. Eu vou dar a melhor adoração que eu não dei. Eu vou rasgar o meu coração. Eu quero ver onde vai parar isso. Você vai ver o mal cair por terra e Deus falar, eu não aguento ver aquela pessoa chorar. Ele está passando tudo, tem dinheiro, o casamento está virado, cabeça para baixo, a promessa está retida, mas ele está adorando tanto. Anjo, vai lá, resolve essa situação. Abençoa ele que eu não estou aguentando. É assim que Deus age. Ou você reclamar. Como um filho que tudo que você dá nunca é suficiente. Eu nem paguei, ainda estou dividindo em 3 vezes a boneca. Boneca que fala, que anda, que vai tudo. Você quer outro? Ninguém aguenta isso, irmão, nem Deus. Tá legal aí, moço? Vocês querem benção? Mas Deus quer levar você em lugares mais altos. Porque a bênção está ali na frente. Quer ver outra coisa que destrói a vida de alguém? É aquele papinho. Ninguém me ajuda, ninguém me vê. O homem não me vê. Olha o José, cara. Você acha que para mim é fácil? Você acha que tem vez que também não bate o desânimo na porta do meu coração, mas eu entendi que ele é um fruto do Espírito, chamado longanimidade, que é um ânimo. Que é uma das coisas que Jesus falou, ora mais, jejum não. Ele falou assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha ânimo. Ele está dizendo assim, tenha ânimo, não é quando o seu time é campeão. Tenha ânimo quando você é rebaixado. Tenha ânimo quando você perde. Sei lá o quê. Tenha ânimo quando as coisas não estão do jeito que você está acostumadinha a controlar. Falei também. Tenha ânimo quando você perde o controle. E que bom, Deus te ensinando que você não pode tudo. Dona de tudo, Maria que manda em tudo. Glória a Deus aí, Beto. O que que... Vai apanhar. Um de nós dois vai apanhar hoje. Ai, meu Deus do céu. Estou pregando sobre a vida de José. Imagina ele, cara. Vendido, maltratado, traído, rejeitado pela família, pelos irmãos. A hora que ele começa a ser abençoado, ficou preso. Aí, menininho de Deus, tudo que põe a mão, a Bíblia está dizendo assim, o Senhor abençoado. Tudo está dando certo. Aí ele chama a atenção de Potifar. Pô, toma conta de toda a minha casa. Eu estou vendo que as minhas ovelhas aumentaram. Minha plantação foi maior a colheita. Deus abençoa. Você é eu sou lá do povo hebreu, papai. Então é a hora que ele começa a ser levantado. Acusação falsa. Sabe, ele está enchendo a bola. Onde você para? Na primeira bênção. No primeiro fruto. A hora que comer, aí Deus fala, deixa eu testar lá um pouquinho. Não dá certo não. Já fui na sua cela, você já fez discipulado, você já orou. Não dá certo, a mulher não sei o quê, o serviço não sei o quê, o dinheiro não sei o quê, o diabo não sei o quê. Aí, ó, imagina a hora que ele está sendo abençoado. Puxa, eu estava comendo melhor, não estou dormindo no chão, tenho uma cama para dormir. Ele é sem vergonha, ele é adulto, tentou pegar a mulher de Potifar. Mentira, o cara, ó, vai orar, meu. Vai adorar. Você não vê o caráter do cara, sabe? Eu vou meter a boca no mundo, agora está tudo mentira. Ou então, né? Cadê você? E adorar a Deus. Entendeu? Ainda queimava o coração. Lembra do que eu estou falando aqui? Desde a hora que eu peguei esse microfone. Se eu perder isso, aqui fora, já está perdido. Se você não entender que Ele põe um fogo dentro de você, é um sinal só teu e dele, que os anjos não vê, que os demônios não vê. Mas você fala assim, de novo, outra prova ainda não acabou, mas eu sinto a presença dele, eu estou na direção, daqui a pouco tudo vai mudar. Mas você não galga isso. É daquele tipo que tem que pegar no tranco, se o líder não me abençoar. As igrejas que estão aí, só profecia. Dá tua casa, dá teu carro, dá tudo, só profecia. Só perdeu. E o pior, não arrumou o coração. E aí vem para outra igreja e fala, não quero mais saber de Deus. Não, Deus me abandonou. Abandonou nada, você que abandonou. Você nunca conheceu Ele.
Aí você fala para a pessoa, agora você vai passar na prova. Aí, a hora que começa a ser abençoado, pumba nele. Aí volta para a cadeia de novo, cara. Mas não desanima e não para. Continua assim. Vai dar tudo certo. Quem pode atrapalhar o relacionamento teu com Deus é só você. O mundo pode conspirar contra. Adversário, a palavra Satanás significa adversário, quer te derrubar. Ele usa de métodos baixos. Ele ataca no teu ponto fraco. E o melhor, Deus deixa. Porque aí o teu caráter fica do jeitinho que Deus quer. Vai passar. O único que pode interceptar isso não é tua mulher, teu marido. É você. Se não entender o que Deus está fazendo nessa noite aqui. Tem um filme que se chama Mine, que significa mina. Mina terrestre. De 2 soldados americanos, atiradores de elite, que ali no Oriente Médio, fazendo uma missão, eles fracassam na missão. E eles têm que fugir dos terroristas pelo meio do deserto. E eles entram num campo minado. Num lugar onde haviam muitas minas terrestres cobertas por areia. E um deles pisou e... Aí o outro ficou atrás e foi tentando sair daquele campo minado. De repente ele... Tac! E fala aí. Aí o filme se dá aqui. Engana, porque você acha que é um filme de guerra. Mas é um filme que você devia assistir. E ele fica ali, o filme se dá aqui, ó. Aí ele fica parado, ele fala, se eu tirar o pé, vai ser igual o outro lá. E ele fica 53 horas com o pé ali, sem sair do lugar. Então ele fica nessa posição, ele fica nessa, ele solta o cadarço. E aparecia um nômade, um morador do deserto, assim, falava assim para ele, e dando risada, rindo dele. Sai daí. Você precisa dar o próximo passo. Você precisa dar o próximo passo. Não, você não está entendendo. Pega o rádio ali para mim. Traga um pouco de água. Me dá comida, já faz 2 dias que eu estou aqui. Ele fala, você sobreviveu aos lobos da noite? Olha, você precisa dar o próximo passo. Mas sabe qual que era a luta? Tinha que perdoar o pai. E aí a hora que ele começou a perder o sentido, os traumas dele tomaram conta dele. Aí ele começa a lembrar que o pai era alcoólatra, que batia na mãe, que quando criança deu um soco nele, ele guardou aquilo pro resto da vida. Já era um militar que chegou no poder, mas não conseguia sorrir. Casamento contratado com alguém, mas não ia dar certo, porque ele não podia ninguém olhar para ele, que ele já queria socar. Um emocional não tratado. E agora ele está ali, e ele tem a visão que o pai dele vem vindo, ele pega a arma, eu vou te matar, eu vou acabar com isso. E aquela luta interior. E daqui a pouco vem aquele moradorzinho ali do deserto. Você precisa dar o próximo passo. Você precisa seguir em frente. Fica lá. Aí quando o pai chega bem perto, o dedo dele, ele abaixa a arma, dá um abraço no pai. E a gente chora nessa hora, né? E ele era uma visão de um emocional que parou a vida dele. Quer saber o resto? Vou contar. Você quer assistir, né? Então não posso falar. Então você vai assistir. Então. E alguém fala para ele, você precisa seguir. Eu estou com vontade de falar. E quando ele libera o perdão, aí ele perde o medo. Aí ele faz isso aqui, ó, 53 horas. Ele
Não morri, não explodiu. Aí ele vai lá e desenterra uma latinha. Cuidado com a latinha de Deus no teu caminho. Às vezes você está parado por coisas pequenas. E Deus tem os meios dele. Mas você precisa entender quão é importante você largar essas correntes para seguir em frente. Porque Deus não deixou ninguém aqui órfão. Ele te ama. Ele te perdoa hoje. Mas aquilo que José falou, ele fez o bem na tua vida, para que você faça o bem para muitas almas. Que palavra de cura gostosa, que até eu estou sendo curado. Prepara aí, Beto, para nós adorar. Aí já eu vou te chamar aqui, mas eu queria que você viesse para orar, tá? Dá o próximo passo. Siga em frente. Seja humilde em receber a oração de alguém. E não se conserta pelos cantos, não querendo se acertar com Deus. Tem que se expor. O supervisor, o líder, o pastor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, eu estou atolado. Minha vida material está desarranjada, eu sou dizimista fiel, mas eu não consigo ser próximo. Você já sabe por quê. Eu não admito crente que não ri, cara. Às vezes eu rio sozinho aqui, você fica olhando para mim e fala, está tudo precisando de cura emocional. Porque numa igreja abençoada, num momento gostoso, o céu está garantido, Deus está abençoando muito. Você não tem alegria? Ah, dura serviço, troca isso, porque Deus quer te curar nessa noite. Ai, uma latinha. Nós buscamos um mundo novo, mas Deus tem um interior novo para nós. Esse mundo vai de mal a pior, gente. Nós vamos ter etapas, bênçãos, um sossego ali, um aperto aqui. Mas o mais importante do que Deus resolveu o mundo que não vai, biblicamente e apocalipticamente falando, é você entender que existe um mundo dentro de você que tem que estar bem. E aí não importa onde você passar e o que acontecer, você vai estar feliz com Deus. Você vai ter feliz na vida. E as pessoas ao teu redor serão abençoadas por você, José. E antes de orar, entenda uma coisa, por favor. Aqui a gente dá solução. Não vou falar que vai abençoar, não. Se você não tomar esse espaço aqui, não vai ser curado. Entenda. As pessoas vão te atacar. Se você for líder, ai. Se você não for líder, também vai ser atacado. Porque você é de Deus, cara. Então você tem um inimigo. Então às vezes o inimigo está perto. Como em José, às vezes o inimigo poderia estar te apoiando, está te traindo. Entende isso? Faz parte de qualquer chamado. Você será atacado com letras maiúsculas, negrito, garrafais, de qualquer jeito que se destaque. Beleza? Pegou aí? Depois não adianta. Está em pecado? Não. Então segue no processo. Siga em frente, perdoa quem que for perdoar e faz coisa direita. Vai ser atacado, cara. Não tem como proteger. Me mostra um que não foi. Davi foi, Jesus foi, Moisés foi, José foi, Samuel foi, Pedro foi, Paulo foi. Dá graças a Deus que hoje não tem pedrada nem espada. Mas tem traição toda hora. Tem apontamento toda hora. Você faz tudo direitinho, e a pessoa fala mal de você. Aí eu dou glória a Deus. Eu falo, é problema dele. Estou corrigido com o pai, estou íntimo com o pai. O fogo está queimando aqui, ele está com problema. Outra coisa. Não aceite proteção prejudicial. Aquela familiar, sabe? Pessoas que vão dar conselho para você, inclinadas pelo emocional. Aí vai tender para facilitar as coisas para você, não vai adiantar nada. Que a pessoa, quando ela está apanhando, você quer arrumar um ouvido, né? Que dá a ela razão. Porque ela está no processo. Por isso que Deus deixou ele bem longe. Não vai reclamar para ninguém.
Vai segurar firme, José. Me adora todo dia. Você vai ser o homem mais poderoso da terra. Daí a pessoa quer falar para alguém, líder, me chamou a atenção, pastor, então, misericórdia, aquele homem está desviado. Não me deu nem a paz. Está bravo comigo porque eu não faço as coisas direito. Cuidado com proteção prejudicial. Aquela que você sabe que vai falar o que você quer e você nunca sai do lugar. Vixe! Eu precisava ouvir isso. Lá atrás, não ia apanhar tanto. E a gente corria, né, para a mulher. Você viu o que o pastor Gilmar fez comigo? Você viu o que o Berto fez comigo? Aí vai o... Aí o diabo dá uma conta, né? Não, ele não vale nada, não. Por isso está passando por aquilo. Agora, vai pedir conselho para um pastor bom, pastor de verdade, que vai analisar o fato e vai falar assim, irmão, você tem que passar por isso. Você falou mal dele? Libera o perdão aqui, senão vai ficar pior ainda. Aguenta aí, cara. Vai dar certo, porque isso é processo natural de Deus para levantar você. Você é escolhido de Deus, Josefa. Não aceita conselhinho que passa a mão na tua cabecinha, porque você já está muito grandinho. Marmanjo que quer conselhinho, é mesmo? Vou ficar de mal dele mesmo. Não vai sair do lugar, a tua vida continuará travada. Aqui você ouve a verdade mesmo. Aceita o conselho de Deus, cara. Você vai passar porque você é forte. Porque no céu, para onde você está indo, só entra de verdade guerreiro, gente que passou por cima, gente que foi curado, gente corajosa, gente que foi mexido no corpo, na alma e no espírito, mas principalmente na alma. Cuidado, viu? Conselho de cônjuge, conselho de amiguinho, que fala o que você quer, aí você fica andando com o diabinho. Aí você... Porque a hora que você tem que falar a verdade... A minha vida foi corrigida nisso, cara, assim, ó, pá, 100%. Mais uma vez, agora eu estou capotado com gente morta, a última instância para mim. Deus falou assim, ó, eu estou com um botão aqui. Se você não mudar a tua vida agora, você está dando prejuízo demais para mim, você está levando muita gente para o inferno, eu vou te dar uma chance. Aí sentou alguém na minha cama e fez assim, ó, eu estava precisando, minha perna está doendo, irmão, eu capotei o carro. Queria alguém, enviado o diabo lá. Para falar, não, você está certo, mas você não tem culpa. Não. O pastor Gilmar que levou você para isso aí, é culpa dele. Não, alguém falou assim, não, toma vergonha na sua cara. Ô, irmão, toma vergonha na sua cara, você é um homem casado, rapaz. Fica andando. Você sai sexta-feira, casa avó, domingo. E que vergonha. Vai para a igreja, que Deus vai te dar uma chance. E eu fui. E como foi transformador para a minha vida. Chega de proteçãozinha prejudicial, de ouvir o que você quer ouvir, ouve o que Deus quer te dizer. Hoje você desvia de vez ou você se converte. Pergunta para quem vai te falar a verdade, meu. Pergunta para mim, para você ver. Tá de falar um negócio, mas não pode, cara. Você fala a verdade, Beto? Tá bom. Pergunta para quem vai te falar a verdade. Às vezes você precisa engolir uns... Sem maionese, sem nada. Seco. Igual o João. Engole gafanhoto, toma um pouquinho de mel para dar um refri, para dar um... Dá certo. Eu não estou conseguindo falar outra coisa. Porque você está precisando ouvir isso. Sabe o chacoalhãozinho de Deus? Ou é o chacoalhãozinho ou é a latinha. Porque se Deus pôr a latinha, você dá outro passo e explode. Até que você libera o perdão que Deus está pedindo. E se ficar com raiva de mim é pior ainda. Mas volta para a tua vida, irmão. Libera perdão para teu pai, cara. Libera perdão para tua mãe. Libera perdão para quem abusou de você. Libera o perdão para quem te vendeu, para quem te traiu. Isso aqui Deus curou eu lá atrás, cara. Hein, Gilmar? Todo mês na igreja de tradição tinha rebelião. Os caras saíam de grupo de louvor inteiro assim. Eu chegava, grupo de louvor, cadê? Diz que foram para outra igreja. Ah, se eu tivesse armado, irmão.
Mas o que Deus fez do outro lado, todo mundo desviou. Adultério um com o outro, Deus colocou a espada de um contra o outro. E nós temos o melhor grupo de louvor de Caraguá. Mas eu, tive que orar por cada um. Deus, não deixa eu ficar com raiva daquele irmão. Não deixa, assim, enquanto eu não matei isso um por um, eu não sigo em frente. Porque eu cuido do lado emocional, que eu sei que é prejudicial se eu deixar ele à vontade. Perdoa hoje em nome de Jesus. Ignore alguns fatos irrelevantes, coisa que não tem nada a ver com o diabo quer. Olha para aquilo que é importante na tua vida. Cuidado com essas coisas. Olha aqui para mim. Joga fora isso aí. Foca. Solta a corrente. E segue em frente. O último. Não seja especialista em reconhecer pecados alheios. Porque tem um time de crente, não aquilo, lá longe, que é, sim, é uma categoria que deveria estar no lugar de anjo, que tem uma capacidade de especialização, de discernir pecados alheios, que é demais. E eu estou afastando esse time, assim. Nossa, você viu? Falou, não vi nada e nem quero ver. Para com isso, cara. Já basta o diabo para falar mal. Nós somos fonte de água doce. Árvore de frutos bons. Ainda que está mal, você fala, ainda dá para você. Ainda dá. Está difícil, mas dá. Muda o teu coraçãozinho. Não seja especialista em ver o mal. Destaca o bem. Todo mundo tem algo bom, irmão. Tem gente que está assim, destacando coisa ruim porque está precisando de cura. Por isso que tem uma palavra dessa. E aí você como líder, você como cristão que tem o Espírito Santo, ajuda essa pessoa. Cara, você realmente fez o mal. Mas Deus pode transformar esse mal em bem. Mas você tem que entender que Deus quer te usar. Depois você tem que parar. Quer ver a pessoa parar de falar mal dos outros? Vai cuidar dos outros. Aqui o embaraço saiu, a fofoca saiu. Porque todo mundo aqui vai cuidar, vai ouvir que tem que cuidar de alguém. Porque senão fica de braço cruzado aqui, me avaliando se a minha pregação está bom ou não, enquanto o mundo está morrendo, e vai ver um monte de defeito em mim. E não vai ajudar quem precisa. Mas se Deus está fazendo bem na tua vida, o texto está dizendo, é para salvar muita gente. Não precisa de você indicar onde está errado. A gente sabe. E tem coisa que nem sabe e que nem faz nada para Deus. E que não importa para Deus. Desde que nós estejamos fazendo a vontade dEle. Em nome de Jesus, essa palavra é libertadora para algumas pessoas aqui, para muita gente. E eu vou terminar esse culto fazendo 5 minutos de oração. Para a tua mente mudar. Porque na tua Bíblia está escrito que o nosso Deus, Ele muda a nossa mente. Ele muda a nossa forma de pensar. Quando você permite. Se torne um especialista em perdoar pessoas. Se torne um especialista em falar o bem até quando não for o bem. Igual José. Os irmãos deles era desviado, era mau caráter. Ele falou, eu amo vocês, eu beijo vocês. Pagou o mal com o bem. Se torne especialista em coisas boas. Eu não tenho dúvida que nesse final de tudo, porque as cortinas estão para se fechar. Mas tem gente com bênção travada. E Deus está me revelando que é por causa da vida emocional. Se você é de Deus, entenda que nem sempre você vai ser tratado como alguém de Deus. José é totalmente de Deus. Nunca foi tratado como homem de Deus. Só na hora que a bênção chegou. Então vamos chegar lá. Porque daí sim nós vamos exalar a glória de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o poder de transformar alguém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não aumenta o som não, deixa assim. Porque por causa do